Um treinador que dura 6 meses, né? É o chamado bombeiro. O Diniz não é bombeiro. O Diniz é organizador. Mas para organizar precisa de tempo. E o Cruzeiro não tem tempo. Então, se cair fora hoje, não sei o que pode acontecer. Olha, eu tinha falado que a gente sabe, Corinthians e Racing amanhã e tal, mas nós estamos com a nossa equipe lá e a pressão interna aqui da redação é para a gente falar do Corinthians, começar a falar hoje já. Então eu vou chamar quem está acompanhando o Corinthians de perto na Argentina, que é o Caio Capato. Caio, o Timão entra em campo amanhã com a missão de vencer o Racing, time tradicionalíssimo da Argentina, uma pedreira. Mas eu estou confiando, Caio. Como é que está o clima aí na Argentina para essa partida de amanhã? Boa tarde, seja bem-vindo ao primeiro tempo. Muito boa tarde, Mal. Boa tarde ao Pretz, aos amigos que nos acompanham no Band Esportes. Pois é, torcedor corintiano que veio até aqui à porta do Hotel Intercontinental, que é bem pertinho da Praça de Mayo, aqui em Buenos Aires, uma praça muito tradicional, né, que faz referência à independência da Argentina, bem no centro da cidade, esteve muito confiante quando os jogadores passaram por aqui agora há pouco para se dirigirem ao centro de treinamento do River Plate, né, onde o Corinthians vai fechar essa preparação. A equipe chegou ontem à noite por aqui, teve um atraso na logística, porque aqui está havendo greve no setor de transportes, né? Alguns problemas com relação a transportes, alguns voos foram cancelados, foram remarcados, adiados e, portanto, isso afetou um pouco a chegada e a logística do Corinthians. Mas não tem nada. A equipe do técnico Ramon Dias já conseguiu contornar esses problemas. O presidente Augusto Melo está por aqui, Fabinho Soldado também, o homem forte responsável pelo futebol, e todos os jogadores, com exceção do Kaká, que machucado contra o Cuiabá acabou ficando em São Paulo, não veio para a viagem para tentar se preparar para o clássico contra o Palmeiras na segunda-feira. O clima é de confiança, o Corinthians está a 2 jogos de uma possibilidade de conquistar um título, né? O Corinthians não vence desde 21 de abril de 2019, quando conquistou o Campeonato Paulista. É um longo jejum para um clube grande como o Corinthians, e essa possibilidade na Sul-Americana agora ficou muito mais latente depois da queda na Copa do Brasil. O Corinthians se prepara com o que tem de melhor, apesar da dificuldade que tem no Campeonato Brasileiro, tentando fugir do rebaixamento, vai com força máxima. É isso que promete o técnico Ramon Dias, deve fazer os últimos ajustes agora neste treinamento no CT do River Plate, como eu disse. Memphis está por aqui, Rodrigo Garro, André Ramalho, Hugo Souza, Romero, que inclusive falou com a gente agora há pouco, todo mundo por aqui, e vai ficar essa dúvida, se o Uri Alberto terá como parceiro o Romero, terá o Memphis, terá os dois, quem sabe o que Ramon vai decidir. O Romero falou um pouquinho sobre essa expectativa agora há pouco com a gente aqui no hotel do Corinthians. A gente está fazendo marcação cerrada dos jogadores do Corinthians para tentar entender como é que está essa preparação. E ele falou sobre a expectativa, um dos caras mais experientes ao lado do Fagner, né? Um dos caras que o torcedor corintiano mais espera nesse momento. O Romero falou sobre a importância de chegar à final da Copa Sul-Americana. No outro dia a gente mostrou muita coragem, né? Muita personalidade para ir lá em Cuiabá ganhar um jogo difícil. A gente sabia que era uma oportunidade para sair da zona de rebaixamento. A gente está muito bem, confiante depois dessa vitória. E aqui no Corinthians, como sempre falo, cara, todos os jogos são finais, mas agora nessa reta final, como falei, então assumir essa responsabilidade nos últimos jogos para deixar o mais alto possível no Campeonato Brasileiro o Corinthians e brigar pelo título, que a gente está ainda numa competição internacional, e amanhã será um jogo difícil, mas temos total condições para passar para a final. Acho que é importante para todo mundo, sabemos da responsabilidade que a gente tem, é um título inédito também para o clube, então tomara que a gente possa conquistar esse título. Tá certo. O Romero fala sobre a possibilidade de um título que de fato seria inédito. Em 10 participações do Corinthians tenta chegar a essa final. Em 2019 chegou a semi, acabou perdendo para o Del Valle, né? O Corinthians nesta necessidade que não é só de conquista, mas também financeira. O Pretzel colocou muito bem quando falava do Cruzeiro. Se o Corinthians avançar a final, são 10 milhões de reais. E se conquistar o título lá no dia 23 de novembro em Assunção, 30 milhões de reais o Corinthians fatura. Salvaria um pouquinho das dívidas e dos problemas financeiros que tem o Corinthians, né, meus amigos? Caio, acompanhando o Corinthians já há algum tempo e nesse Campeonato Brasileiro tão difícil, essa vitória diante do Cuiabá deu uma levantada no astral? Dá para sentir isso?
Sem dúvida dá para sentir. O Romero é um cara muito calmo, né? Não é exatamente o cara que simboliza mais essa efusividade, até porque já é um cara muito acostumado a vivenciar os altos e baixos do futebol brasileiro, as coisas como elas são. Mas sem dúvida deu para sentir o clima um pouco mais tranquilo por aqui, quando a gente conversou com o presidente Augusto Melo, também com o Fabinho, com as pessoas que estão aqui da direção do Corinthians e a comissão técnica. Para ser sincero, eu sempre tive a sensação de que o Corinthians, apesar do momento complicado, está tranquilo com o Ramon Dias. Quer dizer, sabe a direção do que tem que fazer. Essa é a sensação que eu tenho quando posso acompanhar os treinamentos, quando estou mais perto dos jogadores. Tem muita gente experiente no elenco do Corinthians, né? Como a gente dizia, o Fagner, o próprio Romero, que já está há muito tempo no Corinthians, o Garro já é um cara experimentado no futebol sul-americano, o Memphis é um cara de torneios fundamentais e talvez os maiores do planeta na Europa. Então, são muitos caras experimentados, muitos caras que sabem um pouco como lidar com a pressão, com esses momentos complicados e com a dificuldade que é jogar no Corinthians, principalmente num momento como esse. Mas é claro que sair da zona de rebaixamento, ficar um pouco mais tranquilo, saber que se depende das suas forças para escapar desse pesadelo no Campeonato Brasileiro, dá uma elevada no moral, né? O Corinthians tem decisões pela frente importantíssimas e um retrospecto um pouco diferente, né, nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Até questionei isso ao Romero, por que é que o Corinthians joga tão bem como visitante nas Copas e não consegue o mesmo desempenho como visitante no Campeonato Brasileiro, no restante da temporada, né? O Corinthians tem praticamente o dobro de aproveitamento nas Copas fora de casa do que tem quando joga nos torneios nacionais como visitante. Então isso acho que reflete um pouco do que é um fator positivo que o Corinthians pode ter. O Corinthians realmente no momento decisivo nas Copas, quando joga fora de casa, consegue apresentar nesses momentos em que precisa um pouco mais do que nos momentos em que talvez estejam menos concentrados ou menos urgentes para conseguir esse resultado. Isso tem o lado ruim também, que levou o Corinthians até onde está no Campeonato Brasileiro, né, Mal? É isso, Caio. Está conosco o Pretzel, Caião lá direto da Argentina. Na brincadeira que a gente faz aqui, ele é o nosso mentor do Expresso da Solidariedade, né? Que a gente brinca aqui, que estamos solidários com o Corinthians nessa tentativa de chegar numa final inédita. Mas, meu caro Caio, a imprensa argentina coloca um entusiasmo para uma final argentina entre Racing e Lanús, ou você vê aquele respeito e aquele medo que está acontecendo em relação ao futebol brasileiro pelo domínio brasileiro nos últimos anos? É uma excelente questão, porque eu estava aqui ontem no jogo do River Plate também com o Atlético Mineiro, aliás, uma partida fantástica, apesar do 0-0, e eu vi muito mais empolgação dos torcedores do River com relação à imprensa, até pelo tamanho do River Plate, né, do que está acontecendo na Sul-Americana para a partida de hoje do Lanús contra o Cruzeiro, e evidentemente ainda o jogo contra o Racing, o jogo do Corinthians contra o Racing, ainda não é o principal assunto, pelo menos na mídia esportiva argentina, que reflete muito River e Boca a todo tempo. Então o assunto hoje, quando a gente procurava os jornais, e também eu não tenho um exemplar do jornal agora para mostrar, seria até legal, mas eles falam muito mais do River Plate, né, do porquê que o River não conseguiu, de se o Galhardo tá mal, se o Borja não consegue mais fazer gol, por que é que acontece, do que propriamente dessa expectativa de uma final de Sul-Americana. A sensação que eu tenho, o Pretzel, é que apesar do Racing ser um clube muito grande, né, o Lanús tem menos conquistas internacionais e conquistas nacionais do que os maiores clubes da Argentina, a sensação que eu tenho é que havia muito mais expectativa para uma épica lá histórica, como diziam aqui, do River Plate, do que para essa final de Sul-Americana. Acho que eles dividem muito mais atenções de forma mais hierárquica, colocando a Libertadores muito acima da Sul-Americana, pelo que eu pude sentir até aqui da imprensa, tanto que praticamente não tinha argentino aqui na coletiva do Romero hoje, eu não vi pelo menos nenhum jornalista argentino, nem na saída dos jogadores corintianos do ônibus, algo que aconteceu bastante com o Atlético Mineiro, né? A imprensa argentina cobriu com muita força, muita importância mesmo o Atlético Mineiro. Então, a sensação que eu tenho é que, apesar do Racing ser muito grande, o fato de ser o River Plate e a Libertadores deu muito mais importância ao tema nos jornais e nos canais de televisão do que estão dando para essa final de Sul-Americana. Caio Capato, muitíssimo obrigado pelas informações aí do Timão, direto da Argentina. Um abraço para você, bom trabalho. Valeu, meus amigos, um abraço a vocês. E contra o ceticismo da redação, porque assim, o Corinthians ganhou. De quem? Não, o Corinthians ganhou do Cuiabá na segunda-feira e houve um silêncio. Por parte de quem? Dos palmeirenses e são paulinos. Como assim, ó? Os antes. Viu? Como assim, ó? Ganharam de quem? Quero ver na quinta, né? Eu senti isso. Né? Sabe que a nossa intuição, né? Sim. A sensibilidade do ambiente, né? E a gente dá atenção aos e agora, claro, e agora é o seguinte, ó.
O que tem de secador para amanhã aqui na redação, eu fiquei chocado hoje, viu? Todo mundo só falando nesse jogo, né? Quero ver passar amanhã, né? River e Atlético não me interessa. Quero ver eles passarem amanhã. Até isso eu ouvi, quero ver eles passarem amanhã. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero expressar a minha solidariedade com o Corinthians, certo? E eu estarei amanhã conjugado com o Kleber, com o Roberto, com o Renato e com o Matheus e com o nosso Pedro e a Verônica, viu? Na luta pela vaga inédita, a decisão da Sul-Americana. @Alexandre Pretz, se você tem mais informações sobre o curso de dramaturgia. O Hilário de Jundiaí diz o seguinte, boa tarde, muito bom o programa. Obrigado, Hilário. Obrigado. E ele não está sendo hilário. O Corinthians não pegou um jogo sequer contra adversários desfalcados por causa de outros campeonatos. Todo mundo vem completo contra o Corinthians. Não tem essa sorte. Pois é, contra tudo e contra todos, meu caro passa Hilário. Passa ou não passa? Queria te ouvir. Passa ou não passa o Corinthians? Passa. Passa. Nos pênaltis. Afinal vai ser, anota aí, Corinthians e Lanús. O Cruzeiro não passa? Corinthians e Lanús na final. Poxa vida. Somos... Causei um certo... causei um certo temor aqui. Eu fui algumas vezes ao Rio Grande do Sul, gostaria demais, né? Eu vou tirar umas férias só para passear no Rio Grande do Sul. É um estado maravilhoso. Tem lá a Lagoa dos Patos, a fauna lá é maravilhosa. Tem algumas aves, são conhecidas como aves agourentas, que às vezes migram para o Sudeste. Elas vêm da Argentina. Elas vêm da Argentina, as aves agourentas. Uma maravilhosa, acabou invadindo as nossas vidas para nos alegrar e nos enriquecer de cultura, das vezes bate as asas em cima das raposas, mas eu vou torcer para o cabuloso hoje. Vamos acelerar, então? Fórmula 1, informações sobre o Grande Prêmio de São Paulo. É isso aí, galera, falta um dia, amanhã vai ter o jogo de volta aí, vai acontecer na cidade de Buenos Aires, na Argentina, o segundo jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Esse campeonato aí que o Corinthians está visando, agora é tudo ou nada, é a chance de título no ano de 2024, é o campeonato pelo qual o Corinthians vai conseguir a vaga, o acesso à Taça Libertadores da América do ano que vem, que é imprescindível para um time grande do tamanho do Corinthians estar competindo, também a vaga garantida, aí, o passaporte carimbado para a Copa do Brasil, que é a Copa Milionária. O Corinthians já arrecadou muita grana, chegando até as semifinais aí da Copa do Brasil deste ano, e é imprescindível também que o Corinthians, um clube do tamanho do Corinthians, participe, esteja enganjado nesses campeonatos, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, seja pelo dinheiro, seja pela visibilidade, seja pela competição, seja pela briga de títulos. O Corinthians sempre tem que estar brigando lá em cima, na ponta da tabela do Brasileirão, sempre tem que estar disputando títulos, sejam nacionais, sejam internacionais. E agora o Corinthians está contratando, está com um pensamento diferente, a gente está sentindo isso. A patrocinadora Master Esportes da Sorte está do lado do Corinthians, o Corinthians está do lado dessa casa de apostas aí, que é a nossa patrocinadora Master. Vai acontecer uma reunião aí até o final do ano, provavelmente no mês que vem, visando a contratação de um novo mediático aí no Corinthians. Já se falou no nome do Roger Guedes, porém é uma situação meio difícil do Roger. Pode vir qualquer outro, o Marquinhos, por exemplo, que joga no PSG, o zagueiro, também é uma contratação difícil. É um brasileiro que já demonstrou interesse em voltar para o Brasil e em jogar no Corinthians. Ele é corintiano, foi revelado no Corinthians. É zagueiro da seleção brasileira de altíssimo nível. Porém, tem outros nomes aí no mercado também. O Corinthians vai se reforçar, mas está esperando aí os próximos acontecimentos, ver aí se o Corinthians realmente vai ser campeão, se vai disputar a Libertadores, a Copa do Brasil, ou se vai ser só o Brasileiro e o Paulista. Tomara que dê tudo certo. Então, o jogo de amanhã vale muito para o Corinthians. Olha aí, Corinthians e Racing e Corinthians, às 21h30, no estádio do Racing, lá em Buenos Aires, na Argentina. E segunda-feira, pessoal, olha aí, pouco tempo depois já tem clássico na Arena Corinthians, na Neoquímica. Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão, um grande clássico. É um jogo para dar um bom ânimo aí na reta final do Brasileirão. E o Corinthians se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. Beleza, pessoal?
Essa aí é a classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians se encontra na 15ª colocação. Está à frente aí do Atlético Paranaense, do Bragantino, tá certo? Que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento. O mesmo número de pontos do Vitória, que vem vencendo os seus jogos, né? Porém, daqui a 2 jogos, o Corinthians vai pegar o Vitória, lá em Vitória, na casa deles. Então, jogo de concorrência direta. Fluminense e Criciúma logo acima. O Corinthians conta aí com 25% de chance de rebaixamento. Entrou na rodada anterior com 50%, e agora está com apenas 25%. A maioria dos jogos em casa, restam 7 jogos. E é isso aí, vamos para cima, vamos conquistar essa Copa Sul-Americana e galgar degraus maiores no Campeonato Brasileiro, beleza, pessoal? Você que não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo aí. Curta, comenta e compartilha aí. Vai, Corinthians!